Salmo de número 7, verso de número 11, apenas o 11. Nós vamos fazer a leitura em alto e bom som no 3, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3. Amém. Eu acho que pode melhorar, né? Tem bastante pessoas aí. Vamos lá no 3, bem forte mesmo. É só um verso. No 3. 1, 2, 3. Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias. Amém. Para a gente orar, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Deus é um juiz justo. E Ele está dizendo que Deus é um Deus que se ira todos os dias. Pode se assentar, por gentileza. Vamos fazer uma oração. Meu Deus, mais uma vez nós estamos tendo a oportunidade de nos assentarmos a esta mesa. A Tua glória e a Tua majestade, Senhor, são coisas que fogem da nossa compreensão humana. Por isso, com muito temor e tremor, eu quero pedir, Senhor, o Espírito Santo que desça aqui nesta noite. Abra, Senhor, corações, abra pensamentos, abra os olhos do nosso entendimento. Que o Senhor, nesta noite, possa fazer, ó Deus, que essa palavra possa penetrar o mais profundo deste coração. Não importa se ele é membro daqui, não importa se ele é visitante, não importa se ele está aqui pela primeira vez. Mas a minha oração é que o Senhor fale com eles. A minha oração é que o Senhor me ajude. A minha oração é que hoje, ó Deus, possamos ter uma compreensão clara e pelo menos uma parcela, Senhor, da compreensão da Tua majestade, do Teu poder. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amados, o Senhor colocou esse versículo no meu coração e eu não quero hoje, nessa pregação aqui, impressionar ninguém, porque esse não é o meu objetivo. Mas eu gostaria muito que você, já que você saiu da sua casa, está aqui, que você pudesse por um momento não conversar, não pegar no celular, nada, absolutamente nada. O Anderson está gravando aqui, se precisar da gravação, ele vai te dar depois, vai disponibilizar depois. Mas se você pudesse me prestar a sua atenção para nós entendermos o texto que nós acabamos de ler. Precisamos ler o texto com um olhar de detalhes, porque pelo menos duas informações o texto está nos dando. Primeiro, o texto está dizendo que Deus, Ele é um Deus justo. Ele é um Deus justo. Ele não é apenas um Deus, mas Ele também é um juiz. Deus sendo um juiz justo, todas as demandas que vêm para a sua mesa, Ele julga conforme a sua justiça. Se Deus é um juiz justo, isso é motivo de nos ficarmos tranquilos, mas também de nos preocuparmos. Por quê? Por que eu devo ficar tranquilo? Porque ninguém será ou passará impune diante das vistas desse Deus justo, se ele estiver levando a sua vida de maneira incorreta, perseguindo alguém, fazendo mal contra alguém, pecando. Ele não vai passar despercebido. Deus é justo. Se Deus é justo, Ele fará justiça em todas as causas que vier para que Ele julgue. Mas quando nós falamos que Deus é justo, nós temos que ter a compreensão que o versículo de número 11, 12, 13 do Salmo de número 7, ele fala sobre julgamento dos ímpios. Ele diz assim, Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. O Senhor já desembanhou a sua espada, e se o ímpio não se arrepender, Ele vai matá-lo. É isso que fala o texto. Mas eu quero que você compreenda a palavra justo. Se Deus, Ele é um Deus justo, nós temos que entender que todas as causas que o Senhor
for julgar, ele não vai julgar ela conforme o apelo que fizerem para ele. Ele não vai julgar. Ele não vai julgar com bases em alguma coisa que alguém está falando para ele. Como que Deus vai julgar? Ele vai julgar segundo a sua reta justiça. E aqui eu quero basear-se esse texto de Salmo 7:11 no primeiro versículo que está lá em Gênesis 18:25. Olha o que diz Gênesis 18:25. Diz assim, quem está falando aqui é Abraão intercedendo pelo seu sobrinho Ló. E Deus disse que destruiria Sodoma e Gomorra. Aí Abraão diz assim, longe de ti que faça tal coisas, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Ou seja, Deus sendo um juiz justo, Abraão está recorrendo à sua justiça. E ele está dizendo assim, não, o Senhor não vai matar todo mundo lá. E não é porque eu penso assim, é porque eu conheço quem é o Senhor. O Senhor é um Deus justo. O Senhor não mata ímpio com o justo. O Senhor faz uma seleção. Aí ele faz uma pergunta para Deus: não faria justiça o juiz de toda a terra? Se Deus é justo, Ele precisa fazer justiça para que o seu nome, o bom nome que Ele tem, seja zelado e as pessoas não apontem e digam: Deus é injusto, porque Ele está julgando pessoas, ou Ele está julgando coisas ou causas de maneira imprudente. Agora, veja bem o que está descrito em Salmo 89:14. Salmo 89:14. Diz assim, Salmo 89:14. Justiça e juízo são a base do seu trono. Como que Deus governa este mundo? Como que Deus governa todas as coisas? A palavra do Senhor está dizendo que a justiça e o juízo são a base do seu trono. Ou seja, nada passa despercebido diante desse juiz. Esse juiz, ele julga todas as coisas de acordo com a sua justiça. Sua justiça. Imagina bem, uma pergunta que eu vou fazer para você. Deus é justo? Amém? Deus é justo. Imagine que essa noite, enquanto eu estou aqui, imagine que eu tenho um parente na minha casa, que eu não tenho, é só uma conjectura. E esta noite alguém invada a minha casa, pega um parente que está lá, mate meu parente, abuse dele sexualmente, roubem as coisas que eu tenho em casa, e ele está lá, e de repente eu chego, pego esse ladrão no ato, peguei ele fazendo aquela prática, roubando, e todo aquele sangue pela casa, e a gente vai pegar essa pessoa, ela vai ser presa, aí vai chegar o dia do julgamento dela, tem um juiz que vai julgar essa pessoa. Aí o juiz, ouvindo eu falando como testemunha e vítima da situação: olha, ele matou, ele roubou, ele cometeu crimes, ele fez isso, ele fez aquilo. Aí o juiz olha para aquele que cometeu o crime e diz assim: mas hoje eu sou bondoso, eu vou libertar essa pessoa. Esse juiz, ele está fazendo a coisa certa ou ele está fazendo a coisa errada? Ele está fazendo a coisa errada. Porque se isso acontece perante as leis do Brasil, o que ele deve fazer? Ele deve pegar a Constituição de 1988, analisar os crimes que essa pessoa cometeu e julgá-la segundo o que está escrito na Constituição. Se esse juiz liberta esse criminoso e não condena ele, o que o juiz está demonstrando para nós? Que o juiz é um juiz injusto. Só que o texto que nós lemos está dizendo que Deus é justo. O que Deus deve fazer com pessoas como eu e como você, que pecam constantemente, diariamente, e muitas vezes blasfemamos no nome do Senhor, dizemos que vamos fazer e não vamos? Se Deus é justo, o que Ele deve fazer com uma pessoa como você? Ele deve julgar. Se Deus não julgar você, Deus ele é injusto. Deus ele não é justo se Ele deixar os seus pecados passarem impune diante da sua vista. Só que o texto está dizendo o quê? Que Deus ele é justo. Agora, coloca para mim por gentileza Provérbios 17:15. Se puder me dar um pouquinho de brilho aqui no retorno, eu agradeço. Provérbios 17:15, olha lá.
O que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro são abomináveis ao Senhor. Olha para mim, estou introduzindo o que eu quero falar aqui. O texto está dizendo que se você justifica o ímpio, o que é ímpio? Comete impiedade, peca, e você vai justificar essa pessoa, são abomináveis aos olhos do Senhor. Sendo assim, se eu peco, se você peca, e Deus ele não nos julga, nós podemos dizer então que Deus é injusto, porque na verdade Deus deveria ser justo e julgar os nossos pecados. Mas vamos voltar a Salmo 7,11, que você entendeu o que eu quis dizer, que Deus é justo. Vamos voltar a Salmo 7,11, coloca lá por gentileza. O texto diz assim: Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias. Peraí, Deus se ira? Deus fica irado? Deus se ira e Deus fica irado. É isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que o nosso Deus, ele se ira não é uma vez, todos os dias Deus fica irado. Primeiro, antes de nós avançarmos, vamos explicar essa ira. A ira aqui não é uma mancha no caráter de Deus, não é isso. A ira aqui não é uma queda, um declínio, uma emoção pecaminosa que Deus tem de acordo com algo que Ele vê, não é isso. Nós só podemos interpretar esse texto se eu levar vocês a Romanos 1,18. Vamos a Romanos 1,18. Romanos 1,18. Olha o que o texto diz. Romanos 1,18, tá? Isso. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Olha bem para mim, para você entender isso aqui. A Bíblia está dizendo que Deus se ira todos os dias. Por que Deus se ira todos os dias, pastor? Está escrito ali. Deus se ira todos os dias, vai dizer assim, ó: do céu se manifesta a ira de Deus. Da onde que vem a ira de Deus? Vem do céu. E por que ela se manifesta? Ela se manifesta por conta da impiedade dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Então, uma pergunta retórica: por que Deus se ira? Por conta do pecado. Toda vez que você peca, você está atraindo a ira de Deus. O que é o pecado? O pecado é um imã. Quando você peca, está manifestando-se no céu a ira de Deus. E eu vou te dizer uma coisa: Deus precisa ser assim. Porque senão, nós podemos olhar e dizer: pastor, mas o que é a ira de Deus? A ira de Deus nada mais é do que um atributo de Deus. Deus não é amor? Deus é amor e Deus também se ira. Ou seja, o atributo amor, o atributo mansidão, o atributo imutabilidade, o atributo ira, todos eles estão no mesmo patamar, na mesma linha. Sabe por que Deus se ira? Porque Ele está demonstrando o amor dele. Por isso Deus está irando. Talvez um dia a gente passe aqui em Romanos, nas próximas terças-feiras, e aí eu vou explicar a vocês melhor isso aqui. Não existe nada pior nesse mundo do que alguém pecar e nada acontecer com ele. Ele peca e nada acontece, ele transgride e nada acontece. Não, Deus ele é tão amoroso, tão bondoso, que quando você peca, você atrai a ira dele. E o que é a ira de Deus? É a sua santa repulsa pelo mal. O que é a ira de Deus? É a sua abominação pelo pecado. E por isso nós vemos lá em Sodoma e Gomorra a ira de Deus destruindo aquela cidade. Então você precisa entender que Deus é um Deus que se ira todos os dias. Agora vamos caminhar aqui. Se Deus é um Deus justo, e se Deus é um Deus que se ira todos os dias, como que Deus pode se relacionar com pessoas como eu e como você? Olha para a sua mente, as coisas que você pensa, as coisas que você faz, as coisas que você vê, as coisas que você ri. Vamos mais um texto. 1 de João, epístola, 1 de João, capítulo 1, verso 5. 1 de João 1, 5. Olha só.
E essa é a mensagem que dele ouvimos. E vos anunciamos que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Ou seja, quem é Deus? Ele é um Deus justo e ele é um Deus santo. Quem é o homem? O homem é caído. Ele herdou a natureza de Adão. Por um homem entrou o pecado no mundo. Então, como que Deus, sendo santo, pode se relacionar com criaturas tão pecaminosas? Essa é a mensagem mais importante das Escrituras. Se por acaso eu estiver pregando algo que você não está dominando, você está atrasado. Porque essa é a mensagem central das Escrituras, a justificação pela fé. Só existe uma maneira de Deus Santo se relacionar com o homem pecador. Que maneira é essa? É Deus satisfazer a sua ira. É Deus cumprir cabalmente e derramar a taça da ira para que a sua ira seja satisfeita. E como que Deus faz isso? Uma virgem dá à luz uma criança, gerado do Espírito Santo. Até então, ele com 30 anos de idade começa a cumprir o seu ministério. Ele começa a curar, ele começa a levantar aleijados, ele começa a dar vista dos cegos. Mas olhem para mim, ele não veio apenas para isso. Isso são apenas sinais para que esse homem veio. Você vai descobrir. Ele está curando, ele está fazendo isso, está fazendo aquilo. O texto diz que Mateus 26, 39. Coloca aí, Mateus 26, 39. Ele está orando. Vai chegar o momento dele cumprir a sua missão. Isso. Eu gostaria que vocês lessem comigo esse texto. Pode ser? Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Indo ou mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus no monte do Getsemane, ele ora 3 vezes. 2 explícitas, e depois o texto diz que mais uma vez ele fez a oração que ele havia feito. A grande pergunta que nós temos que responder aqui nesse texto é: Jesus está orando para que Deus passasse dele aquele cálice. O que tinha dentro do cálice que Jesus não queria tomar? A ira de Deus. Mas o que é a ira de Deus? Como que ela se manifestou na vida de Jesus? O texto diz que Jesus agora, quando ele sai do monte, ele vai ser preso. Olha o percurso que ele faz. Ele passa na casa do sumo sacerdote Caifás. Quem atende ele é Anás. O sogro é de Caifás. O texto diz que depois que ele passa na mão de Anás e Caifás, ele vai para Pilatos. Depois Pilatos não quer se envolver nesse negócio. Ele diz: eu vou mandar esse negócio para Jesus, é lá para Herodes. Ele manda Jesus para Herodes. Jesus não abre a boca para Herodes. Herodes devolve para Pilatos. E então vai acontecer a condenação de Jesus. Pilatos vai lavar a sua mão e ele então vai condenar Jesus à crucificação. Percebam bem o que acontece ali. Eles pegam Jesus, colocam uma capa escarlate, pegam uma coroa de espinhos e colocam na sua cabeça. Eles pegam uma cana e batem naquela coroa. Aqueles espinhos perfuram o seu crânio. O que está acontecendo ali, pastor? É o derramamento da ira. Está começando a se derramar a ira de Deus. Mas ainda não é o derramamento na sua totalidade. A Bíblia diz que Jesus está cansado, não consegue carregar a cruz, e ele vai passando pela via dolorosa. Um certo Simão fariseu o ajuda a carregar a cruz. O texto diz que Jesus ele vai ser crucificado. Olha bem para mim, ele vai ser crucificado. Eu não tenho dúvida que isso aconteceu. Quando Jesus foi ser crucificado, os pássaros param de cantar. Os animais marinhos se escondem entre as pedras do mar. Agora, isso está escrito, que desde a hora sexta houve trevas sobre a terra até a hora nona. O que aconteceu, pastor? O sol virou as suas costas, porque não se achou digno de brilhar
mais do que o seu Criador na cruz. Ele estava sendo crucificado. Ele estava recebendo ali a ira de Deus. Mas olha o que diz Mateus, capítulo de número 27. Eu vou abrir aqui, porque eu quero que você acompanhe isso. Mateus 27. 27, 46. Mateus 27, 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isso é, Deus meu, por que me desamparaste? Olha bem para esse texto aqui. Olha bem para ele. Sabe o que está acontecendo aqui? A justa ira de Deus recaindo sobre o seu filho. É isso que está acontecendo aqui. Jesus está de braços abertos. Quando ele orou no Getsêmani, ele não estava querendo correr da coroa de espinhos. Ele não estava querendo correr das chicotadas. Ele não estava querendo correr dos cuspes. Ele não estava querendo correr da deboche. Desce daí, você é o filho de Deus, salvou os outros e assim mesmo não pode. Não era isso. O que Jesus tanto temia era exatamente o que está acontecendo aqui. Sabe o que Deus fez com o seu filho? Ele fez assim, ó. Ele virou as costas para o seu próprio filho. Por que Deus fez isso? Porque Jesus na cruz do Calvário estava carregando os nossos pecados. Quando o primeiro prego entrou na sua mão, quase 20 centímetros de um prego, de 16 a 18 centímetros. Aqueles pregos que entraram na mão de Jesus era só um pingo da ira de Deus. Eu não sei se você já estudou sobre isso, mas os crucificados, eles morriam por asfixia. Eles não conseguiam respirar. Quando eles estavam crucificados, eles tentavam fazer assim para respirar. Então eles morriam de dores, de câimbras, asfixiados. Era assim que eles morreram. Quando Jesus estava na cruz, o primeiro prego entra, ele diz: ai! Ele estava sofrendo a dor da ira de Deus. Agora presta atenção. O que Deus fez com o seu filho aqui? Ele abandonou o seu filho, ele virou as costas para o seu filho. Deus meu, por que me desamparastes? Por que Deus desamparou o seu filho? Eu estou começando ainda a pregação, me ajuda. Coloca para mim Abacuque 1,13. Abacuque 1,13. Olha o que diz isso aqui. Abacuque 1,13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Você consegue entender isso? Por que Deus virou as costas para o seu filho na cruz do Calvário? Porque Deus, ele é tão santo, Deus, ele é tão puro, Deus, ele é tão... a majestade dele, o esplendor dele, a beleza dele, a santidade dele é tão grande que ele não pode nem ver o mal. Mas o que tinha sobre Jesus naquela cruz? O meu e o seu pecado. Sabe o que Deus fez? Vamos mais um texto? Romanos 1,17. Romanos 1,17. Você vai entender agora todo esse malabarismo que eu fiz aqui. Romanos 1,17. 1,17. Olha o que Paulo disse. Bota o 16 para a gente entender melhor. Obrigado. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Verso 17. Porque nele quem, irmãos? Nele quem? Jesus, nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Por que Paulo está dizendo que em Jesus se descobre a justiça de Deus? Porque Deus é justo e ele precisa punir o pecado. A alma que pecar, essa morrerá. Deus não tem um culpado por inocente. O salário do pecado é a morte. Quem pecar tem que morrer. E o que Deus faz? Ele envia o seu filho para este mundo. E Deus, ele está irado com a humanidade. Ele precisa cumprir cada
totalmente a sua ira, e ele entrega o seu filho que era justo. E na cruz do Calvário, o que acontece na cruz do Calvário? Existe uma sala de audiência, e o juiz, ele está com os olhos fixos daquele réu, e com um martelo na mão, ele levanta e sentencia o seu próprio filho, e despeja da sua ira. E João disse assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho, o único que tinha, o impecável, o santo, o próprio Deus. Ele deu o seu filho para que todo aquele que nele crê, que ouça essa palavra e creia, para que não pereça, mas ele tenha vida eterna. Agora conseguimos entender João 3,16? E foi isso que Deus fez na cruz do Calvário. Por que eu estou aqui essa noite? Por que você está aqui essa noite? Porque você creu. Porque se você não crê, você está condenado. Talvez você entrou aqui hoje querendo uma palavra abençoada para a sua vida, e essa não existe uma palavra mais abençoada do que essa. Você está sob o sangue de Jesus? Se você responde para mim, não, você está em maus lençóis, porque o texto que nós lemos diz que Deus é justo, e se você não arrepender dos seus pecados, Ele vai matá-lo. Hoje é o dia de nós entendermos a mensagem da cruz. Aquela cruz, ela não representa para nós tristeza. É claro que o cenário é de tristeza, mas ela representa para nós vitória, alegria. Porque agora Deus pode pegar o texto de Provérbios 17:15 e dizer: eu justifico o ímpio. De que maneira? Condenando os pecados desse ímpio no meu filho que era justo. Quantos acreditam aqui que eu acabei de pregar? Diga amém. Amém. Acabei de pregar, amém? Amém. Agora eu quero falar com vocês sobre uma profecia de quase 3.000 anos atrás. Coloca para mim, por gentileza, Isaías 53. Agora eu vou começar a pregar. Isaías 53. Vamos primeiro analisar os 3 versículos. Versículo 1, versículo 2, versículo 3. Olha lá. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem está falando isso aqui? Isaías. Quando que ele está falando? 700 anos antes da vinda do Messias. 700 com 2.000 e pouco, deu quase 3.000 anos. Quase 3.000 anos atrás, Isaías estava tocando uma trombeta e dizendo: quem deu crédito à nossa pregação? Porque essa mensagem que eu acabei de pregar, ela muitas vezes não é valorizada, meus queridos, por nós que estamos dentro da igreja. Existem coisas maiores ou maior do que receber a salvação. Não existe. A maior bênção da vida de um homem é crer em Jesus Cristo e ser salvo, ele e a sua casa. Não existe bênção maior. Mas você que está visitando aqui, você está dando crédito no que eu estou falando? Porque Isaías está dizendo assim, ó: quem deu crédito à nossa pregação? A maior vitória de um homem é ele contemplar a beleza de Jesus. A maior vitória de um homem é essa. Nós não estamos diante de um cálice de vinho e um pedaço de pão, não. Nós estamos voltando a 2.000 anos atrás. E os advogados que estão aqui presentes podem ter certeza que esse é o julgamento mais importante da história. O justo juiz com um martelo na mão, salvando toda a humanidade que olha para o seu filho e crê nele. É isso que está acontecendo. Mas quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante
perante Ele. Olha o que diz o texto. Passa aí, pode passar. Olha lá. E como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. Essa mensagem foi pregada há 2000 anos atrás. E sabe por que as pessoas não deram crédito? Porque não havia beleza nele, porque não havia formosura nele, porque não havia coisas grandes nele. Ele entra, a cidade de Jerusalém não é de avião ou de helicóptero, ele entra num jumentinho, e as pessoas estão dizendo: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Verso 3: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, experimentados no sofrimento, como de os homens de de rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Quase 3.000 anos atrás, essa profecia. Agora coloca o verso 7. Bota o verso 7, isso. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Mas vamos até o 12, hein? Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Os pecados que você comete, os pecados que você cometeu, a palavra está dizendo que Jesus Cristo cravou ele na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. A transgressão do meu povo. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Só lê isso comigo. Todavia o Senhor agradou Moelo. Volta lá. E é o 10 mesmo. Só isso aqui, ó. Todavia o Senhor agradou Moelo. Vamos lá? 1, 2, 3. Todavia o Senhor agradou Moelo. Pelo amor de Deus, ouve isso aqui. O texto está dizendo que Deus olhou para o seu filho e ele teve prazer em esmagar ele naquela cruz. Por que Deus teve prazer em esmagar ele? Porque quando Deus olhou para aquela cruz, ele não viu o seu filho, ele viu o seu pecado. E Deus é justo, e Deus agradou Moelo. E a Bíblia diz que Deus faz isso, faz ele enfermar. Sabe por que o texto está sendo tão incisivo assim? É para mostrar como o pecado é danoso, para mostrar como que Deus é justo, para você não levantar sua cabeça e dizer: você é crente, eu creio em Cristo. Eu creio em Cristo, isso não é qualquer coisa. Pedro disse assim, ó: não foi com coisas corruptíveis que vocês foram comprados. Vocês não foram comprados com prata, com ouro, e eu acrescento, com cheque, com casa, com carro, mas foi com o precioso sangue de Jesus Cristo que verteu na cruz do Calvário, fazendo enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongarás os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma. É como se Jesus olhasse agora, olhando um filme, e ele não dissesse: como eu me arrependo de morrer para esse miserável, como eu me arrependo de morrer para esse tipo de gente. Não, ele olha e ele tem prazer. Se eu pudesse, eu faria tudo de novo. Eu desceria lá, eu derramaria a última gota do meu sangue para comprar a vida dele. Escrito aqui, ó: ele ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, olha só, justificará a muitos.
que nós somos pecadores? Nós sabemos disso. Eu não estou aqui porque eu mereço. Eu estou aqui porque eu fui justificado. Eu acho que você pode repetir isso comigo, né? Repita comigo. Eu não estou aqui porque mereço. Eu estou aqui porque eu fui justificado. É só esse motivo que você está aqui. Como que Deus justificou? Moendo o seu filho. Porque as iniquidades deles, agora eu quero finalizar, mas vocês têm que entender isso aqui, mas tem mais 6 versículos. A iniquidade deles levará sobre si. Verso 12. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, ele foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos. Agora eu quero que você me responda uma pergunta. Bota o verso 4, Isaías 53, 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas. Eu acredito no texto. O texto está dizendo que aquela cruz do Calvário, ela não é uma cruz inoperante, ela é uma cruz operante. O que acontece na cruz do Calvário? Jesus está lá crucificado e o sangue dele começa a descer. Ele passa aos pés da cruz, ele vai descendo, ele faz aquela porra no chão, aquela poça no chão, e aquele sangue, ele vai jorrando para a sua vida e para a minha vida. E o texto diz que quando esse sangue jorra em direção a você, ele volta trazendo sobre Jesus mesmo a nossa enfermidade. Ou seja, Jesus diz assim, ó, toma vida e a sua enfermidade me dá. Toma vida, a sua enfermidade me dá. Toma vida, a sua enfermidade me dá. Aqui, ó. Ele levou sobre ele as nossas enfermidades. Que enfermidades são essas? É claro, o papel principal de Jesus foi salvar o homem dos seus pecados. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas ele está dizendo que ele leva nossas enfermidades, que ele leva nossas dores. Nós o reputamos por aflito, infeliz de Deus e oprimido. Ele leva a nossa enfermidade e as nossas dores. Pastor, eu estou doente. Você pode até estar doente, mas essa enfermidade não é sua, não. Deus está dizendo que essa enfermidade, ela foi levada na cruz do Calvário e pregada lá por Jesus. Você pode até estar doente, fisicamente, da alma, da mente, você pode até estar doente, mas essa enfermidade não te pertence, porque o texto diz que Jesus, ele levou as nossas enfermidades. Então abra o seu ouvido e o seu coração. Você não é uma pessoa doente, você não é uma pessoa que vai morrer caminhando para o inferno, porque Jesus, ele pagou um alto preço pela sua vida. Pode glorificar e exaltar ele. Pode glorificar e exaltar ele. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Se você quer sair daqui dessa porta doente, é problema seu. Mas você não bota isso na conta de Jesus, não. Você não vem colocar isso na culpa da igreja, não. Você não bota isso na conta dos 66 livros que estão aqui, não. Você pode usar aquelas portas e voltar pior para a sua casa. Isso é um problema seu. Isso é questão de fé. Se você não acredita, então você vive essa vida miserável. Mas
nossas enfermidades. Tomou sobre si. Se Jesus colocar uma enfermidade para a minha vida, para que eu passe uma prova, uma peleja, amém. Mas não tem essa, que eu sou doente. Sou doente, eu vou morrer assim, porque meu pai era assim, porque minha mãe era assim. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus, ele tem poder. Aquele sangue está jorrando da cruz, ele está escorrendo e saindo em direção à sua vida, meu filho. O sangue de Jesus tem poder. A Bíblia diz que a mulher sofria 12 anos de um fluxo de sangue. Ela diz assim, ó: se eu tão somente tocar na sua orla, eu vou ser curado. Se quem toca na orla é curado, imagina o sangue descendo sobre a minha cabeça, até a planta dos pés. Ah, meu Deus do céu, se Jesus derramou o sangue dele sobre a sua vida, nenhuma condenação há mais sobre você. Eu sinto Deus aqui. Eu sinto Deus aqui. Eu sinto Ele aqui, irmãos. Isso aqui é o ambiente. O sangue de Jesus está aqui, ó. O sangue de Jesus está aqui, ó. O sangue de Jesus está aqui no nosso meio. Quem é Satanás para oprimir alguém aqui, meu irmão? Quem é Satanás? O sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Purifica a minha vida, purifica a tua vida. Tira essas coisas ruins da sua cabeça, minha filha. Tira essa coisa de acusação da sua cabeça. Você creu em Cristo, recebeu Ele como único e suficiente Salvador. Satanás não pode acusar mais você. Ah, pastor, eu estou sentindo que Satanás, ele está furioso e quer me jogar numa cama. Ele pode até te jogar lá, só não vai conseguir te segurar lá. Ele pode te jogar lá, porque Deus permitiu Jó ficar se coçando com um caquinho de telha. Mas quando chegou a hora, o próprio Jó já se antecipou: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Você pode cair lá, pode. Você pode até cair no leito, mas o leito não vai ser o seu final. Você pode até pegar uma enfermidade, mas a enfermidade não te para, não te mata, porque Jesus levou as nossas enfermidades. Bota o verso 5. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído por causa das nossas iniquidades. Agora, olha que coisa interessante: o castigo que nos traz a paz. Então quer dizer que a minha cabeça não precisa viver em guerra, pastor? Claro que não. Não quer dizer que eu não preciso viver me degladiando, pensando mal? Claro que não. A sua paz custou um alto preço. Vou finalizar, a gente passeia. A sua paz custou um alto preço. Felipe, presta atenção nisso, Felipe. Diego, presta atenção nisso, Diego. Zilda, presta atenção nisso. O texto está dizendo que o sangue de Jesus, o sangue de Jesus escorrido naquela cruz do Calvário, aquela guerra, aquele preço alto, ele descendo na cruz do Calvário, teve um resultado. Qual é o resultado? Paz. Que paz é essa? Paz com Deus. Você não precisa viver em guerra. Só existe uma maneira de você sair do meio da guerra. Só existe uma maneira de você ter paz na sua vida. Como que eu faço, pastor?
creia em Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua